O meu nome é Bernardo Álvares, eu sou doutor em imunoterapia do câncer pela Universidade de Londres e hoje eu vou explicar de forma muito didática o que é a imunoterapia e por que ela está revolucionando o tratamento do câncer. Preparados? Para entender realmente o que é imunoterapia, é importante dar um passo atrás e saber de que forma que o sistema imune impacta o desenvolvimento do câncer. E como nós vamos ver, esse papel é paradoxal. O sistema imune pode ser bom ou ruim dependendo do contexto. E a imunoterapia busca fortalecer a parte boa e minimizar a parte ruim. O cirurgião americano William Collier é considerado por muitos como o pai da imunoterapia. Ainda no final do século XIX, ele infectou pacientes com extratos de bactérias, pacientes com câncer, e percebeu que muitos deles melhoravam da doença. Na década de 70, o grande Drauzio Varella observou resultados parecidos utilizando a vacina BCG contra a tuberculose. Então foram primeiros indícios que se você ativar o sistema imune, você pode de certa forma atacar o câncer. Só que a imunologia na época ainda estava engatinhando como ciência. E além de um avanço técnico, a pesquisa e tratamento do câncer tiveram que passar por uma mudança de paradigma para que a imunoterapia encontrasse o lugar de destaque que ela tem hoje. Então, se a gente acompanhar a evolução do tratamento farmacológico contra o câncer, começando com a quimioterapia que é utilizada até hoje, os primeiros quimioterápicos foram descobertos na época da Segunda Guerra Mundial. E quimioterapias são venenos celulares, porque eles interferem com mecanismos que qualquer célula precisa para se dividir, gerando, portanto, efeitos colaterais. Com o avanço da genética, foram descobertas mutações específicas que ajudam as células tumorais a se multiplicarem de forma desordenada. Também foram descobertos medicamentos que interferem com esses mecanismos e deixam as células normais mais ou menos intactas. Se espera que com o avanço da genética, novos medicamentos desse tipo sejam descobertos. No entanto, nos últimos 30 anos, os cientistas começaram a enxergar o câncer de forma mais holística. Porque os tumores são, na verdade, microecossistemas, formados não só de células tumorais, mas também de outros tipos celulares. E o interessante é que as células tumorais precisam da ajuda desses outros tipos celulares para crescerem. E o interessante também é que dentro desse microecossistema que é um tumor, existe uma grande quantidade de células imunes. Então os cientistas se perguntaram, por que as células imunes que estão aqui não estão atacando o câncer como fazem tão bem com vírus e bactérias? Qual que é o papel do sistema imune no desenvolvimento do câncer? Então, como eu disse mais cedo, o sistema imune pode ser bom ou ruim dependendo do contexto. Parece ser bem complexo isso, né? Por isso é fundamental a gente lembrar três conceitos que são as três manifestações possíveis do sistema imune com relação ao câncer. Uma está dentro do bom e duas estão dentro do ruim. Então, no bom, é o sistema imune ativamente atacando o câncer, então sendo o nosso amigo. No segundo tumores geralmente ficam invisíveis com o passar do tempo ao sistema imune. Então o sistema imune fica ali e não faz nada. Numa terceira situação, é o sistema imune sendo nosso inimigo e ativamente ajudando os tumores a crescer. Então, na primeira situação, ele é bom, ele ataca. Na segunda, ele não faz nada. E na terceira situação, ele é inimigo. Então, ele é literalmente amigo do câncer e inimigo nosso. Então, agora vamos entender o que significa cada um desses conceitos. Então, o fato que defeitos graves no funcionamento do sistema imune acaba aumentando a incidência de tumores comprova que sim, o sistema imune é importante para prevenir o desenvolvimento do câncer. Isso foi visto tanto na clínica, com pacientes que têm o vírus HIV pouco controlado, e o vírus HIV ataca os linfócitos T, então eles têm maior incidência de câncer, e também pacientes que recebem transplante de órgãos que têm que tomar medicamentos imunossupressores. Também no caso de animais transgênicos, já foram feitos vários experimentos com animais que não têm alguns componentes do sistema imune, como linfócitos T e macrófagos, também acontece um maior surgimento do câncer nesses casos. E grande parte desse efeito positivo do sistema imune ocorre devido à ação dos linfócitos T. E tudo começa quando os linfócitos T reconhecem antígenos, ou seja, pequenos fragmentos das células tumorais que estão em contato com um receptor chamado MHC1. E quando o MHC1 e o antígeno entram em contato com o TCR, que é o receptor nas células T, como se fosse uma chave abrindo uma fechadura, os linfócitos T ficam ativos. E quando isso acontece, no caso do linfócito CD8, ele diretamente ataca e mata uma célula tumoral. Já o linfócito CD4, ele ativa outras células imunes que vão matar as células tumorais. No caso dos macrófagos, que fazem fagocitose, os neutrófilos, que produzem moléculas citotóxicas que matam as células tumorais. Só que mesmo com esse exército de células imunes atacando, a tendência é que com o passar do tempo os tumores escapem às nossas defesas, ou seja, os tumores ficam menos imunogênicos, ou seja, não estimulam tanto uma reação imune.
Isso foi visto inicialmente em camundongos que tiveram tumores transplantados para outros camundongos. Então, se a gente pegar um camundongo que tem um sistema imune normal e extrair o tumor desse camundongo e transplantar para um camundongo que também tem um sistema imune normal, a tendência desse tumor é crescer. Só que se a gente pegar um tumor que cresce num camundongo com sistema imune defeituoso e transplantar para um animal, para um camundongo que tem um sistema imune normal, geralmente esse tumor não cresce. E o que isso nos ensina? Que a própria ação, a própria pressão evolutiva, essa seleção natural pura, acaba favorecendo, acaba selecionando variantes do tumor que são menos imunogênicas. Então, com o passar do tempo, a presença do sistema imune seleciona variantes do tumor que são menos imunogênicas e por isso crescem e prevalecem. E quais são as características desses tumores menos imunogênicos? De que forma que eles ficam aí invisíveis e escapam nossas defesas? Bom, ocorrem aí duas situações que acabam gerando um desencaixe aí do sistema chave e fechadura que eu expliquei, ou seja, dessa interação entre o TCR e o antígeno com MHC1, que precisa ser de alta afinidade, precisa ser forte para ocorrer uma ativação do sistema imune, como eu expliquei anteriormente. Então, em duas situações que acabam gerando aí um desencaixe. A primeira é que as células tumorais produzem antígenos aí que são fracos, ou seja, que acabam gerando uma interação de fraca afinidade com o TCR. Né? No segundo caso, as células tumorais perdem o MHC1, então o que acontece não existe uma interação com o TCR, os linfócitos T não ficam ativos e não atacam. Então, para resumir o que a gente falou até agora, o sistema imune pode ser bom, pode sim prevenir o surgimento de tumores. A gente viu que células como os linfócitos e macrófagos atacam o câncer, só que com o passar do tempo, as células tumorais aprendem a escapar das nossas defesas, a pressão do sistema imune acaba selecionando variantes menos imunogênicas que ficam invisíveis e escapam aí das nossas defesas. Só que existe uma terceira situação, que eu vou explicar a seguir, na qual o sistema imune é literalmente inimigo. Ele ativamente ajuda os tumores a crescer. Eles trabalham, o sistema imune começa a trabalhar para os tumores. Como que isso acontece? Então, desequilíbrios no sistema imune acabam favorecendo o desenvolvimento de tumores. Para a gente entender isso, é importante entender como que o sistema imune funciona normalmente. O processo inflamatório ele consiste de duas etapas principais. A primeira é a fase TH1, ou fase de ataque, e a segunda é a fase TH2, de faxina. A primeira fase, a TH1, ela ocorre quando o nosso organismo é invadido por algum vírus ou bactéria. E o que acontece? As células imunes entram da circulação para os tecidos para tentar eliminar esses agentes causadores, produzindo, por exemplo, moléculas citotóxicas. Depois que o agente causador é eliminado, o sistema imune passa para a fase de TH2, de faxina ou de limpeza. E o que acontece aí? Basicamente, são produzidos sinais imunossupressores que falam para o sistema imune, olha, pode parar de atacar, a gente já conseguiu eliminar a bactéria ou vírus, não precisa produzir todas essas moléculas agressivas que podem causar dano aos próprios tecidos. Além disso, são produzidas moléculas que induzem proliferação celular e formação de novos vasos sanguíneos para reparar toda a bagunça que foi feita na fase TH1. No contexto do câncer, o que acontece? O sistema imune fica preso ou na fase TH1 ou na fase TH2. Ele perde essa reversibilidade. Então, o que acontece na prática? No caso dele ficar preso na fase TH1, isso ocorre em situações de infecções crônicas, nas quais os agentes causadores persistem por um período de tempo prolongado. Então o sistema imune fica ali tentando atacar, produzindo todas essas moléculas citotóxicas que induzem aí formações de lesões no DNA, de mutações que podem gerar o desenvolvimento, o surgimento de tumores. Então essa fase TH1 em excesso ajuda aí as fases iniciais, formações de mutações que podem gerar o desenvolvimento do câncer. Quando o câncer vai crescendo, vai desenvolvendo, independente da origem, se foi por infecção crônica ou não, a tendência é dele ficar preso na fase de TH2, que eu vou explicar nos próximos slides, mas eu já vou te adiantando que todas as moléculas ali que induzem proliferação celular, angiogênese e imunossupressão acabam ajudando os tumores a crescerem e se espalharem.
processo chamado de metástase. Então, até agora, a gente disse que o sistema imune pode ser bom ou ruim, dependendo do contexto. Do lado bom, ele funcionando ali numa fase de ataque TH1, só que de forma controlada, é muito positivo e muito importante. Só que, como a gente falou, eventualmente os tumores tendem a ficar invisíveis. E no caso de um fenótipo TH2 em excesso, o sistema imune pode acabar ajudando proativamente os tumores a crescerem. Então, se a gente for pensar em imunoterapia, a função da imunoterapia é tentar colocar mais peso nessa etapa TH1, o sistema imune funcionando com gás, com energia, só que de forma controlada. A imunoterapia está literalmente revolucionando o tratamento do câncer. Um estudo recente viu que atualmente existem 2.000 imunoterápicos em desenvolvimento, metade dos quais já em pacientes. E existem muitos estudos testando a imunoterapia com terapias já existentes, como quimioterapia. Além disso, a imunoterapia tem motivado uma grande atividade de fusão e aquisição entre empresas farmacêuticas e de biotecnologia. Então, quais são os principais imunoterápicos desenvolvidos até agora? Os primeiros foram anticorpos contra o CTLA4 ou PDL1, que são aqueles receptores que fazem com que os linfócitos T fiquem cansados. Então, bloqueando esses receptores, acabam dando um gás para os linfócitos funcionarem melhor. E esses anticorpos já foram provados contra melanoma e câncer do pulmão. Outro tipo de imunoterapia são os linfócitos T modificados com TCR. Lembra que o TCR eu falei que é aquele receptor que ajuda os linfócitos T a reconhecerem antígenos do câncer. Então, esse procedimento consiste em isolar linfócitos dos próprios pacientes, inserir um gene usando vetores virais, geralmente, que codificam com o receptor TCR, ou no caso do CAR, que tem a mesma função, só que tem uma estrutura do anticorpo. Além disso, com menos sucesso clínico até então, existem vacinas que tentam estimular o sistema imune a atacar o câncer. Existe uma vacina que já foi aprovada contra câncer de próstata. E em fase experimental ainda, utilizar anticorpos conjugados. Aproveitar essa propriedade dos anticorpos de reconhecerem especificamente células tumorais, por exemplo, e colocar ali uma droga, um quimioterápico, por exemplo, que mata a célula tumoral. Também é interessante tentar utilizar agentes que estimulam macrófagos e outras células da primeira linha de defesa e utilizar esses procedimentos em combinação com outros imunoterápicos. Então, os imunoterápicos que eu mencionei, com destaque para os anticorpos e os linfócitos T, têm tido sim resultados promissores, principalmente em tumores imunogênicos, melanoma ou hematológicos. Ainda não tem se tido um sucesso tão equivalente em tumores sólidos, como câncer de mama, câncer do pulmão. Só que essa é uma área, como eu disse, muito intensa de pesquisa e com certeza virão aí, eu me arrisco a dizer, que virão muitas novidades interessantes. E existem muitas perguntas a serem respondidas. Por exemplo, existe uma variabilidade entre pacientes, em alguns a imunoterapia funciona muito bem, em outros não, em alguns tem muitos efeitos colaterais e outros não. A gente não entende exatamente por que isso acontece. E outro problema muito sério é o custo altíssimo. Por exemplo, os anticorpos contra o CDL4 e PD1 custam cerca de $100 mil por paciente, enquanto que as células T modificadas, cerca de $500 mil por paciente. Então, será que a imunoterapia vai conseguir beneficiar todo mundo? Será que com o avanço técnico os preços vão abaixar? Então essa é uma pergunta muito importante a ser respondida. Então até agora a gente conseguiu ter um panorama aí sobre a imunoterapia, uma área complexa, mas fascinante, muito interessante e com certeza aí vai beneficiar muitos pacientes com câncer. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Um abraço!